Olá, meu nome é Marcelo Bisac e vou estar iniciando aqui uma série intitulada Trabalhando com Segurança em Serviços com Eletricidade. É aqui trazer conceitos sobre segurança, está trabalhando com serviços em eletricidade e também tirando algumas dúvidas aí, desmistificando alguns mitos. Então esse é o nosso componente que eu vou comentar hoje, é o DR, ele é conhecido como interruptor diferencial residual ou disjuntor diferencial residual. Vamos entender a diferença deles aí, né? Então, a principal diferença entre o IDR e o DDR é que o IDR ele protege somente contra fuga de corrente. Vocês vão ver aí que eu não vou comentar sobre choque elétrico. Depois eu vou estar explicando o porquê. Às vezes você escuta alguém falando que o DR ele protege contra choque elétrico. Isso não é uma verdade. Ou DDR. O DDR ele é um disjuntor diferencial residual. Então, além de proteger contra a fuga de corrente, ele também protege contra curto-circuito e sobrecarga. Como a gente pode identificar isso? Se você olhar no DR ali, ó, no caso aqui está marcando somente a corrente que ele suporta. Então, esse daqui é o IDR. Nesse outro aqui, ó, ele está identificando a corrente que ele suporta também, no caso 63 amperes, porém tem uma letra C antes. Então, essa letra C ela está identificando a curva de disparo do disjuntor. Então, isso daí quer dizer que aqui, além de ter o DR, que vai proteger contra a fuga de corrente elétrica, também tem o DTM, que é a parte que faz o disjuntor termomagnético. A parte térmica vai desarmar por sobrecarga e a parte magnética por curto-circuito. As maneiras de instalar. Quando eu tenho um IDR, só vai ver a fuga de corrente. Então eu sou obrigado a colocar um disjuntor termomagnético antes para estar protegendo esse circuito sobrecarga, por efeito térmico, ou curto-circuito por efeito magnético. Quando eu uso um DDR, aí eu já não tenho a necessidade de colocar em série um DTM. O problema aqui maior é custo. Esse daqui, o DDR, ele é mais caro. Então, por conta disso, as pessoas fazem a opção de colocar o IDR mais o DTM em série. O problema é quando nós não temos espaço no quadro de distribuição. E às vezes eu sou obrigado a optar pelo DDR mesmo. Seletividade. A gente pode fazer seletividade com o DR, tá? Tem um DR que é chamado de característica S. Esse DR ele fica ligado próximo à montante, ou seja, ao fornecimento de energia elétrica. E o tempo de disparo dele é de 50 a 150 milissegundos. Você vê também que a corrente dele, a sensibilidade não é de 30 miliamperes. Esse daqui não é para choque elétrico, tá? Só vai fazer a alimentação do circuito aqui. Vai estar protegendo contra um princípio de incêndio. E nos outros, né, que seria de repente nos andares de um apartamento ou nos setores de alguma empresa, aí a gente vai usar o curva K. Esse curva K, ó, ele tem um disparo, né, um tempo de 20 a 40 milissegundos. E a sensibilidade dele, aí eu tenho, né, de 10 ou 30 miliamperes, 10, 30 ou 100, 10, 30 e 100 aqui novamente, 300. Então, esses daqui. E qual que é o indicado para proteção de vida humana ou de vida de animais? Com sensibilidade de 30 miliamperes. Esse daqui ele vai ficar instalado ajussante, ou seja, depois de algum componente que já foi ligado na montante, que é onde fornece energia elétrica, a fonte de energia. Princípio de funcionamento. Ele tem a corrente elétrica, né, circulando por L1, passando por uma resistência e voltando ao neutro. Ou poderia ter uma outra fase aqui, um L2. Então, essas correntes, como são iguais, fazer
terminar em 3 amperes, por exemplo, de corrente que esteja descendo aqui, 3 amperes vindo, né? Então, uma vai cancelar o campo magnético da outra, não sobra campo magnético para esse núcleo toroidal absorver, também não vai induzir nenhuma corrente nessa bobina aqui, seria como se fosse um secundário de um transformador. Porém, quando eu tenho fuga de corrente elétrica, aí sim eu vou ter aqui, vamos imaginar 5 amperes entrando aqui, somente 3 saindo. Essa diferença de 2 amperes vai induzir um campo magnético aqui e vai induzir uma corrente elétrica nesse secundário e vai disparar o relé. Por isso que eu falei que às vezes a gente não pode falar que ele evita choque elétrico, por quê? Se a pessoa tiver um contato direto com esses dois condutores, seja fase neutra ou fase-fase, não tiver nenhuma fuga para a Terra, o DR vai entender que você colocou uma carga no circuito. Ou seja, uma lâmpada foi ligada, um outro resistor, e não havendo diferença de campo magnético aqui, diferença de corrente, não vai acontecer o disparo. Então a pessoa pode tomar choque elétrico, mesmo tendo um DR instalado. E por que temos IDR com corrente de sensibilidade maior que 30 amperes? 30 miliamperes. 30 miliamperes é proteção contra a fuga de corrente elétrica, né? Podendo proteger pessoas ou animais contra possíveis choques elétricos por contato direto ou indireto por fuga de corrente. Acima de 30 miliamperes, nós vamos utilizar quando nós queremos a proteção patrimonial, com foco na prevenção do princípio de incêndio. Estamos chegando ao final de mais um vídeo. Sinceramente, espero que esse conteúdo tenha agregado algo de bom em sua vida pessoal ou profissional. Deixo aqui os meus agradecimentos a todos que assistiram até o final. Se você gostou, deixe seu like. E se acredita que alguém também pode se beneficiar com esse conteúdo, compartilhe ele com essa pessoa. Se ficou alguma dúvida ou quiser deixar algum comentário, faça, pois isso é muito importante. Saber que alguém está interessado nesse tipo de conteúdo vai me motivar a continuar fazendo esse material. Forte abraço a todos, Deus abençoe e até uma próxima.